Estamos aqui num podcast super especial, uma super convidada, Priscila Manfroy, para falar sobre as transformações do setor moveleiro, do mundo do design, na conexão com a arquitetura. Né? Obrigada, a gente sabe que hoje todo esse mercado está passando por uma grande transformação e a nossa grande pergunta de hoje é como que a indústria está acompanhando essa transformação. Mas deixa eu primeiro apresentar a nossa convidada. Priscila Manfroy é uma das líderes mais influentes nessa transformação de inovação. Né? Hoje atua há mais de 17 anos à frente do grupo SCA, né? Uma empresa tradicional, inovadora no mercado. Né? Nós temos um histórico que foi a partir dela que surgiram grandes evoluções no mercado moveleiro, especialmente sob medida, de alto padrão. Né? E hoje ocupa um cargo de gestora no mercado, com foco na área comercial e de marketing. E também é vice-presidente do Sindimoves e diretora do Prêmio Salão Design lá em Bento Gonçalves. Isso mesmo. Bom, nos últimos anos, aqui à frente da Gabster, eu vim vendo uma transformação desse mercado, né, especialmente o mercado moveleiro, sob medida, buscando entregar um produto de altíssima qualidade para o mercado, mas também sentindo um impacto do nível de influência, da especificação do móvel sob medida, indo para a mão dos arquitetos. Né? Então, uma primeira pergunta é: quais são os principais desafios que você viu na última década dessa transformação do mercado, onde o especificador influente que está junto do cliente consegue hoje fazer uma especificação, fazer uma leitura de uma ambientação e influenciar uma venda e fazer com que essa venda chegue até a loja com um desafio adicional? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui hoje conversando com vocês. Nós somos muito visionários e a gente está muito sedento por inovação, por tecnologia. Então, a SA sempre foi uma empresa pioneira e que não se aquietou em ficar somente com o que a gente enxergava de padrão no mercado, né? Então, por isso também que ano passado a gente conheceu a Gabster e foi aí que a nossa história se aproximou e que a gente foi atrás demais para poder oferecer isso para os profissionais de arquitetura, né? Hoje os profissionais de arquitetura praticamente são 100% do nosso público SCA, porque todo cliente SCA tem um profissional de arquitetura, né? Então a gente foi buscar formas de se diferenciar, de estar mais presente, de se relacionar com esse público de arquitetos e de designers de interiores. E a gente foi ver o que a gente precisava entregar para eles como ferramenta facilitadora dos projetos. Porque produto, qualidade, uma fábrica e uma estrutura a gente já tem, né? Isso a gente sabe que pode entregar. Mas a gente precisava de ferramentas, de tecnologia que facilitasse essa relação dele com os nossos showrooms e, claro, com a fábrica da SA. Então, eu acho que é isso a diferenciação. A gente entregar ferramentas, a gente entregar cada vez mais facilidades para aquele que é o nosso cliente, né, o nosso especificador, poder usar o nosso produto, né, apresentar o nosso produto de forma mais fácil, né? Ele conhece o produto, mas ele precisa colocar isso no projeto dele. Então, eu acho que o desafio é esse. Eu acho que a gente pode muito mais, né, buscar, e eu acho que a SA tem esse viés de querer sempre mais para facilitar essa relação da especificação e de atender esse profissional que é o que é o nosso cliente, né? Legal. E dentro desse período, dessa experiência, dessa nova experiência nesse último ano, tem um momento específico junto a uma loja, junto a uma transformação que a gente levou, alguma coisa que chamou muito a tua atenção sobre o que você aprendeu com isso? É sempre surpreendente. A gente participou de vários tours pelo Brasil nessa apresentação dessa novidade, né? E a receptividade dos profissionais surpreende. E daí que a gente vê o quanto eles estão precisando dessa ferramenta, o quanto eles estão precisando desse facilitador no dia a dia dos escritórios, né? Então foi surpreendente para nós, desde outubro que a gente vem nesse processo de apresentação, né, desse plugin, que depois a gente pode falar mais, mas tem sido surpreendente e a gente tem tido uma aceitação incrível
porque realmente é uma facilidade, é algo que vem, né? As pessoas hoje, a gente está imerso em tecnologia, inteligência artificial, então eu acho que a gente também como do segmento de arquitetura e como fornecedor desse segmento, a gente tem que pensar em como a gente pode entregar mais em menos tempo, com mais facilidade, de forma mais assertiva, né? Legal. Teve um momento que a Laura, que faz essas imersões junto aos arquitetos, ela me compartilhou um sentimento de vocês quando vocês estavam num evento lá numa loja de Florianópolis. Que foi nosso primeiro. E onde vocês estavam com uma expectativa muito grande sobre um produto ímpar de vocês. Sim. Já estavam um tempo no mercado. E aí eu acho que teve um comentário, não sei se você lembra, teve um comentário de uma arquiteta falando sobre um produto, eu não sei se foi o seu pai que trouxe para fora, assim, algo... Você lembra desse momento? Eu acredito assim, que seja da Tilus, que é um produto icônico da SCA, né? E ela me trouxe um sentimento de que ele ficou, assim, de uma certa maneira... chateado porque aquele produto não tinha chegado da maneira como conhecido. Tão conhecido dos arquitetos do quanto tinha sido investido em marketing. Exatamente. Né? E pegando esse exemplo, como que você vê hoje que esse produto chega na especificação, lá na mesa do arquiteto, e quais são os resultados, a expectativa desses resultados de agora em diante com esse super investimento que vocês fizeram no produto? Na verdade, assim, não basta só lançar um produto, são 2 anos de desenvolvimento de um produto, né? De pesquisa, de desenvolvimento de materiais, de acessórios. Então, na SA, a gente tem uma preocupação muito grande nessa parte pré-lançamento, dessa questão toda de pesquisa e de desenvolvimento, de P&D. Né? Então, são 2 anos de trabalho, de investimento, para chegar para o mercado, fazer esse grande lançamento ao mercado, colocar nos showrooms da marca, e muitas vezes o profissional só vai ter aquele contato numa única vez, numa noite de inauguração, ou quando ele vai levar um outro cliente com um outro foco, muitas vezes na loja, né? E o que a gente entende com essa ferramenta, estar dentro do escritório de arquitetura, é aquela possibilidade de quando ele está pensando num projeto que tem essa característica, essa identidade, essa estética que ele está buscando, vai ser muito fácil e ele vai conhecer exatamente, profundamente, como é o desenho daquele produto, como ele é feito, o que permite, então, medidas, as limitações, né, a modulação. Apesar da gente ser extremamente flexível com isso, é importante, e a gente conseguiu, através desse plugin no SketchUp, né, do catálogo da SCA, poder ter essa informação em tempo real. Claro. Então, assim, a gente consegue explodir aquele produto que ele viu no showroom, que ele gostou, que ele achou bonito, mas para a mesa de trabalho dele. Para quando ele está naquele momento criativo de desenvolver aquele projeto para aquele cliente, e que ele lembra que ele viu, mas ele não sabe exatamente como era o detalhe do perfil, do vidro, os acabamentos que estão disponíveis. Então, assim, por mais que ele tenha um super relacionamento com as nossas lojas, com os nossos showrooms, é no dia a dia, é na mesa dele que a coisa acontece, né? Que toma forma aquele projeto. Porque eu vejo que nesse momento super especial da criação, né? Onde ele está sozinho, ele precisa ter as informações corretas. Exato. Se você chegar antes e entender a necessidade dele naquele momento, né? Como indústria. Sim. E colocar o teu produto na frente para que ele especifique, a chance, né, de uma conversão futura é muito maior, porque você já entrou no momento tão especial da criação. Não, e o cliente consegue enxergar melhor o resultado final daquele projeto, né? Vai ser usado o produto tal qual ele é, no acabamento que ele é, e o cliente vai se encantar por aquele projeto, mas já sabe que tem como encontrar um produto exatamente como está lá naquele primeiro estudo, com né? Aquela segurança exatamente. Que especificou corretamente. Exatamente. E com a segurança também de uma marca por trás, que tem uma estrutura industrial para oferecer aquele produto tal qual está lá, né, com qualidade, com todo o cuidado. Então, eu acho que é um fechar de um ciclo, né, que a gente inicia, claro, em fábrica, que vai para a loja, para os nossos showrooms, né, mas que na mesa do arquiteto também é importante. Legal. E você falou um ponto super importante para a indústria, que é a segurança. Conta um pouco dos bastidores, como que foi esse processo de ser uma empresa com um cunho tradicional, né, que também está passando por um processo de renovação. Como é que é o bastidor? Como é que são definidas
tomado essas decisões onde você tem que investir em algo que é novo? Inovação. Inovação. Como é que ela é em casa? A gente tem eu digo que no nosso DNA tem muito essa questão da inovação, seja em produto, em materiais. Então eu acho que a SA tem esse reconhecimento no mercado de ser uma marca à frente do seu tempo, né? Então é algo que nos encanta muito. Então toda vez que a gente vê algo diferente, que a gente entende que tem propósito para nossa marca, a gente não sossega enquanto não desdobrar tudo isso e conseguir avançar um pouquinho nessa ideia, né? E daí foi quando a gente conheceu vocês e que a gente chamou vocês para uma conversa para entender o que era tudo isso, porque a gente recebia profissionais lá na fábrica, nas lojas, e todos nos pediam os blocos de SketchUp. Claro. E conversando também com arquitetos e conversando com outras marcas, a gente não conseguia entender como que nós, de mobiliário sob medida, diferente de um móvel solto, de um objeto, né? Como que a gente conseguiria transformar isso em bloco, né? Como é que a gente conseguiria ter essa... Porque o nosso produto é super versátil, é sob medida. Como é que eu transformo isso por um bloco que vai estar dentro do SketchUp daquele profissional para ele conseguir inserir isso no projeto? Né? Os acabamentos a gente sabia que era mais fácil, mas o produto em si era uma grande dificuldade da gente compreender como. Também a questão da nossa variedade de produtos. Sim. Hoje a gente tem milhões de itens em linha, né, que fazem todas essas composições, seja de medida, de cores, de modelos, de coleções, né? Então, como eu transformo tudo isso para conseguir ir para um catálogo que o arquiteto consiga facilmente encontrar, utilizar, né? Então era algo que a gente... a segurança. Exato. Né? Que vai continuar funcionando na linha industrial sem interferência humana. Exatamente. Então era uma grande dúvida, né? Porque todo o nosso setor utiliza um outro software de projetos, né? Então era a grande dúvida de como transformar isso dentro do SketchUp e a gente sabia que era algo extremamente necessário, né? E foi aí que a gente foi desenvolvendo, conversando, mostrando para vocês nossas coleções de produtos e juntos compondo, né, essa biblioteca, esse catálogo de produtos que iriam estar no nosso plugin. Né? Legal. Então foi um ano de desenvolvimento e já lançamos para o mercado, já está disponível, já está sendo utilizado, testado, aprovado. Né? E a gente está super feliz agora e multiplicando isso para que mais profissionais tenham acesso, né? E que tenham esse relacionamento com as lojas SA para poder também, né, fazer o projeto e direcionar isso para uma loja, porque todo o atendimento, todo o projeto pós é feito através das lojas. Não temos uma mudança de comportamento de ciclo de serviço. Sim. É fundamental que a nossa loja esteja envolvida do início ao fim do processo. Com certeza. E tem um ponto importante dentro dessa transformação, que vocês foram muito bem em tirar todas as dúvidas antes de dar o primeiro passo. E lembra como a gente sempre falava que a engenharia e a visão sobre o produto talvez precisasse ser modificada. Quer trazer um pouquinho sobre como os produtos hoje são pensados, mais conectados com o arquiteto, para entregar um produto que está mais conectado ao que o arquiteto precisa? Quais modificações internas também na mentalidade em desenvolver um produto vocês foram incorporando desse tempo? A SA vai completar agora esse mês 58 anos, né? Então é uma história longa, né? De várias fases, de várias etapas, mas desde a década de 80 a SA já tem essa visão do design e de entender que a gente precisava oferecer um produto flexível, né, para atender esse público, para atender um público que queria um produto diferente, né, mais exclusivo, né, um alto padrão, né? Então, desde a década de 80 a gente investe e a gente tem um olhar sobre isso. Então, década de 90 isso se fortaleceu e foi nos anos 2000, com a abertura das nossas lojas de marca própria, monomarca, é que a gente se aproximou da arquitetura diretamente e a partir daí todo o nosso enfoque de criação e de desenvolvimento é para entregar para os profissionais essa variedade, essa versatilidade como uma indústria que nós temos de estrutura, mas que ele possa contar com toda essa estrutura para fazer um produto personalizado, exclusivo, conforme ele imaginou para aquele determinado cliente, né?
Então, todo o desenvolvimento de produto é pensado nessa liberdade compositiva e criativa e de medidas, para que a gente possa atender os projetos de forma sob medida, né? Então, somos uma grande indústria, mas por trás é uma indústria que pensa de forma individual. Eu digo, cada pedido que entra em fábrica vai com o nome daquele cliente. Sim. E ele é feito para aquele cliente. Cada peça tem um DNA daquele projeto, daquele cliente. Exatamente, e é mapeado ao longo de toda a indústria, tem um código de barras com o nome do cliente e cada peça daquele projeto passa de forma separada numa máquina, né? Sim. Então, porque não existe nada em série, né? Simplesmente é aquele projeto que saiu de um SketchUp, que foi para uma loja, que foi depois redesenhado isso, apresentado para o cliente fechou aquele negócio, vai para a fábrica e a gente desmembra isso em peças, sim, né? Mas para aquele cliente da forma como foi pedido. Com toda né? a segurança. Então, toda a coleção lançada é pensada nesse formato, que seja algo completamente sob medida. Legal. Nós temos alguns cases indo para o lado da visão da loja, do varejista. Né? Nós temos alguns cases que depois das nossas imersões, quando a loja ela faz o treinamento dos projetistas junto aos arquitetos, e os arquitetos também entendem a forma de especificar esses móveis. Né? Tivemos alguns cases em que tivemos uma loja que recebeu 27 projetos para um projetista. Sim. Né? Fala um pouco sobre esse poder de escala de uma loja quando ela começa a receber mais projetos dos arquitetos. O grande objetivo, né, é entregarmos eficiência em conjunto para arquitetos, lojas e também a fábrica. Qual que é essa expectativa de crescimento como um novo canal, uma nova ferramenta para os lojistas? A gente espera essa melhora de produtividade do trabalho em loja, né? No momento que a gente recebe o projeto do profissional parceiro, totalmente especificado, já com o teu produto, já tirou todas as dúvidas quando ele estava fazendo aquele projeto com o próprio programa, né? Em termos de medidas, em termos de coleções que ele vai utilizar. Então, chega para o nosso consultor de vendas em loja um projeto muito mais detalhado. Sim. Então, assim, tanto a nossa equipe interna como aquele profissional que está acompanhando aquele cliente, eu digo, diminui o tempo, vamos até a perda de tempo, né, que tem que ser muito considerada, né, para que a gente consiga reproduzir tudo isso e apresentar aquele projeto final àquele cliente, né? Então, eu acho que todos ganham tempo, seja a equipe de loja, né, os nossos consultores de vendas, com isso ganhando tempo, vão fazer mais projetos, vão vender mais. Então, esse é o objetivo, né, a gente conseguir atender mais profissionais, atender mais clientes, né, no mesmo espaço de tempo, com o mesmo número de pessoas. Então, a ideia justamente é todo mundo ganhar em produtividade e facilitar o dia a dia do profissional, que também a gente sabe o quanto as agendas são complicadas, né? Então, a gente facilitar esse dia a dia do profissional em dedicar menos tempo ao que não é necessário, né? E dedicar o que é necessário. Com a segurança do produto já chegar especificado corretamente. Então, se o profissional não precisa especificar e entregar tantas informações de como ele quer, porque o próprio 3D já entrega as informações, e o projeto já é compartilhado com a loja, não precisa nem mais enviar para a loja. Né? Exato. Somado aí algumas novidades que a gente também vai ter no SketchUp 2025, agora já adequado também aos novos catálogos, com uma melhor poder de visualização, compartilhamento facilitado, mais integrações com outros softwares, eu acho que tem que aumentar bastante esse. Eu tô bem curiosa, assim, eu já vi um spoiler e a gente quer ver o que vem aí. Eu acho que cada ano a gente vai revolucionar aí no que vão apresentar, né? Mas foi bem bacana também um depoimento que ocorreu em Florianópolis, onde uma arquiteta disse, nossa, mas eu vou poder fazer tudo isso antes, né? Ela disse, hoje eu tenho que apresentar um projeto, né, para o meu cliente, depois eu levo para a minha marca parceira, e muitas vezes eu fico 4 horas detalhando aquele projeto para aquele consultor de vendas, para que ele consiga entender, interpretar dentro a coleção de produtos da marca. Né? Então, eu não tenho mais esse tempo que eu perdia repassando informação. Né? Eu já penso daquela forma, eu já projeto daquela forma, e esse consultor já recebe a informação certa, né? Do que eu quero, do que o meu cliente quer, né? Só para poder avançar nesse atendimento. E é importante
ressaltar que o arquiteto, o profissional de design, ele não precisa ter o conhecimento da marcenaria, ele não precisa ser um projetista de imóveis. A gente sempre cuida muito isso dentro do fluxo da proposta da Gabster, que cada um faça corretamente o que cabe à sua responsabilidade. Mas o grande ganho está na passagem da informação. Então, se eu tenho a mesma informação que começa lá na criação e vai até a indústria, todo o fluxo ganha. Claro, e você tem e é mais fácil da gente ser mais assertivo no final, né? Justamente. Bom, eu vou deixar um espaço para você também falar sobre os teus produtos, sobre as novidades, falar um pouco sobre a SCA, o que promete para esse ano 2025. Sempre tem muitas novidades, né? Eu digo que a gente não cansa de inovar, né? Então a gente está com vários lançamentos, estamos inaugurando o showroom da fábrica agora nesse mês. A SCA completa 58 anos, a gente vai fazer uma convenção de revendedores na fábrica e vamos inaugurar esse showroom. Depois dessa inauguração, a gente recebe uma série de grupos de arquitetos do Brasil todo em fábrica, né? E as lojas sempre em renovação, apresentando essas novas coleções, fazendo esses eventos para apresentar essas ferramentas que a gente entende para facilitar a nossa relação marca-profissional, né? Então, a gente continua com esse tour junto à Gabster para apresentar isso e multiplicar que mais profissionais baixem esse plugin. A gente sempre comenta que é importante que esse profissional seja um parceiro da marca SCA, para ter acesso a esse catálogo de produtos e, com isso, poder projetar e direcionar para o seu consultor, né, de atendimento, para dar sequência a isso. Então, esse ano a gente segue nesse Tour Brasil, apresentando essa novidade. Queremos levar para fora também do Brasil. A gente hoje tem lojas Uruguai, Paraguai, Chile, Estados Unidos. Então, a nossa ideia é virar internacional também. Essa ferramenta é disponibilizada pela SCA para os profissionais com o intuito de facilitar. Esse é o nosso grande objetivo, assim, a gente ser um facilitador dos escritórios de arquitetura, a gente ser um aliado, né? Porque é o nosso cliente e a gente quer sempre atender da melhor forma possível. Maravilha. E estava lembrando agora que ano passado a gente estava fazendo um tour em conjunto ali nos estandes até da Revestir, lembra? Sim. E eu não podia deixar de comentar aqui que nós temos um grande lançamento acontecendo esse ano, que é um paginador da Gabster de revestimento. Embora ele não é diretamente voltado à parte da madeira ou dos painéis de MDF ou dos sistemas que envolvem a criação de móveis, né? Ele serve muito para complementar o ambiente, então é um plugin de paginação que vem com todo o catálogo da Porto Belo, são mais de 15 mil texturas que estão lá à disposição, e ele vem para facilitar também o trabalho então, da loja, porque o produto que vai chegar já especificado vai ter então, todos os acabamentos já paginados e vai para uma facilitação da composição de cores, de texturas, né, e uma harmonização maior. Né? E por mínimo que pareça, muitas vezes as paginações dos ambientes elas são feitas de forma ainda amadora, só aplicação de algumas texturas e aqueles 1, 2, 3 milímetros vão fazer diferença na obra. Né? Então, estudando muito bem todo o ciclo, foi fundamental a gente criar essa nova ferramenta, onde a partir da construção das paredes se tem a paginação, né, dos revestimentos e aí então vemos a aplicação dos móveis. Né? É mais um passo grande que a gente está dando para fazer uma complementariedade dentro do ambiente como um todo. Né? Então, nada melhor que a Revestir para a gente fazer esse grande lançamento e também fazer uma oferta aqui para os projetistas, para os arquitetos, designers, que é um produto então que é gratuito para livre acesso e que depois pode ser complementado, obviamente, com os produtos da SCA. Com certeza, tá, vai ser um prazer, né? Eu acho que a gente tem que multiplicar isso e causa muita surpresa nos eventos que a gente vai, a necessidade dos profissionais em aprenderem mais sobre isso, a terem essas ferramentas disponibilizadas. Eu digo que muitas vezes a gente tem um programa que a gente usa 10% do que ele oferece, né? Porque a gente fica naquela rotina do dia a dia, no automático, e eu acho que é importante a gente cada vez mais mostrar e ser um facilitador, seja a Gabster, seja a SCA, para auxiliar os nossos parceiros, né, a melhorar a produtividade dos escritórios, a facilitar o trabalho de todo mundo, né? Eu acho que cada vez mais tempo é dinheiro, né? Que a gente
sempre fala, e eu acho que a tecnologia vem não para substituir as pessoas, eu acho que isso não vai ocorrer, e sim para que a gente facilite as rotinas, que a gente facilite o que é automatizado e que não precisa de tanto penso, eu digo, e a partir daí a gente utilize o nosso tempo para o que realmente faz diferença. Legal. Né? Então esse é o nosso objetivo também. Tá. Legal. Bom, com certeza essa transformação digital da nossa quarta revolução industrial está fazendo o mercado todo mudar. Eu tenho estudado muito sobre isso, e uma das coisas que tem ficado muito claro para mim é que quanto mais se investe em tecnologia e eficiência, mais oportunidades de emprego crescem e surgem dentro das empresas, porque empresas mais eficientes crescem, elas vão precisar de gente. De pessoas. O grande detalhe é a sensibilização e as novas habilidades que as pessoas precisam né, e capturar para poder conseguir sendo competitivas também dentro desse mercado. Bom, mas com certeza nós temos aqui a SCA, uma empresa inovadora à frente de todo o mercado. Parabéns pelo histórico, pelos avanços, pelo risco que corre em toda a inovação. Inovar, né? Inovação não tem como não correr algum tipo de risco dentro da inovação, porque não pela tecnologia, mas porque envolve muito a mentalidade, mindset de pessoas, uma aculturação necessária, né, dentro dessas novas habilidades que precisam ser absorvidas. Parabéns. Mas obrigada. Eu acho que é isso que faz a gente querer mais, né? E a SCA não vai parar por aí, vai querer mais, vai estar sempre com vocês também desenvolvendo novas ideias, né? O que a tecnologia vem nos oferecer, vocês são, né, tem essa expertise. Então eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar e desvios, né, vão ocorrer, a gente ajusta no percurso, mas o importante é sair na frente, sabe? É tu poder mostrar que tu tem essa veia inovadora, seja em produto, seja em serviço. Então a gente sabe que não é fácil, né? Eu acho que a mudança sempre gera um desconforto, mas eu acho que se a gente acredita que é o caminho, quem começa antes chega antes também, né? Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Para você, arquiteto, que quer se aperfeiçoar dentro desse mercado, ficar atento a todas as novidades e lançamentos da SCA, acompanhe nossos materiais na rede social da SCA e venha nos visitar aqui no estande da Clube Casa Design Arena by Gabsta. Obrigada, Cleano. Obrigada.